Meus irmãos, se você viu o nosso banner pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? Você viu que a chamada para o nosso culto, o tema do nosso culto é quase que uma metalinguagem, porque nós vamos no culto falar sobre o culto, e o texto que eu quero trabalhar com vocês é lá do Antigo Testamento, no último livro da Bíblia, no último profeta a falar antes da vinda de Jesus Cristo, o profeta Malaquias. Nós vamos usar o capítulo 1 de Malaquias. Nós estudamos Malaquias na nossa escola algumas semanas atrás, foi no início, na primeira quinta-feira de outubro, né? Nós estudamos o livro de Malaquias. Malaquias, ele viveu cerca de 100 anos depois dos últimos judeus a voltarem do exílio babilônico. Então, deixa eu lembrar vocês que tempo é este. Então, se nós começarmos lá no Gênesis, né? Deus cria o mundo, Deus, depois do dilúvio, separa um povo para si a partir de Abraão. Esse povo vai parar lá no Egito, Deus liberta o povo com o Egito, e com Moisés do Egito, e desde a libertação esse povo caminha para a terra prometida por 40 anos, entra na terra prometida com Josué, depois vem Samuel, e aí eles começam a se dividir em 12 tribos, tipo como se fosse 12 estados, a nação de Israel. E aí começa a época da monarquia, não é? Então a gente lê, vem depois do livro de Samuel, vem o livro de Reis. Nessa época da monarquia nós temos duas fases. A primeira fase onde o reino ainda está unido. As 12 tribos é um estado só, é um país só, tem um rei só. Logo eles se dividem em Reino do Norte, que fica como sendo Israel, a capital é Samaria, e são 10 tribos. E o Reino do Sul, onde ficam 2 tribos, principalmente é conhecido por judeus, mas além de Judá, tem também ali a tribo de Benjamim. E esse povo, por desobedecer a Deus, começa a ser afligido, e Deus vai usando os povos que estão ao seu redor para dominá-los, né? E o primeiro a cair, porque é o primeiro a desandar de vez mesmo, é o Reino do Norte, e eles são invadidos pelos assírios, né? E aí eles são destruídos. E por último ainda resiste o Reino do Sul, onde tem Judá, de onde vêm os judeus, né? Você percebeu a relação dessas duas palavras? Mas aí esse reino então é dominado pelo Império Babilônico, que vem lá, né, do Oriente, vem dominando todo mundo e chega até o Egito, e nessa eles conquistam Jerusalém, e eles começam então a levar judeus para a Babilônia. E eles fazem isso em 3 levas. A tática do Império Babilônico era muito menos mortal, muito menos cruel do que, por exemplo, os assírios, né? Então eles não chegavam e matavam todo mundo. Olha que estratégia interessante. Eles chegavam e levavam cativos, levavam prisioneiros para a sua terra, primeiro os mais jovens, os mais fortes e os mais inteligentes. Então eles tiravam da nação a força, a vitalidade e a sabedoria. O que sobrou da nação? Não tem quem possa lutar, não tem quem possa governar. E é nessa que é levado para a Babilônia o Daniel, né, e os seus amigos, que é a famosa história que aconteceu lá dentro do cativeiro babilônio. Depois esse povo vai levando os outros, e eles levam ao todo, fazem isso 3 vezes. Muito bem, então nós estamos chegando ao final da história. Esse povo passa 70 anos exilado. Se você ouviu isso, exilado, o que é isso? É o tempo que o povo do Reino do Sul passou na Babilônia, escravos, né? Era uma escravidão que não era chicotada e tal, né? Mas eram escravos em outra terra, por isso exílio, tá certo? Muito bem, o Império da Babilônia caiu, não é? A Babilônia caiu, é dominado pelos medos e persas, né? E é nesse contexto que os judeus começam a voltar, né?
os reis que assumem o poder começam a dar certa liberdade para que os judeus voltem para Jerusalém. E aí há 3 grandes levas de volta. Primeiro vem Zorobabel, reconstrói o templo, que era a coisa mais importante para o povo, era o templo. Depois vem Esdras e começa a fazer uma reforma daí mais religiosa, mais institucional, mais litúrgica do que física, né, material. Por último vem Neemias, que reconstrói os muros. E aí vem todo mundo que quis vir. A grande verdade é que nem todo mundo quis vir da Babilônia. Sabia disso? Nem todo mundo quis vir da Babilônia. Assim como tem um monte de gente aqui nessa terra que conhece muito bem a Deus, mas não quer deixar essa terra aqui não. Se puder, fica por aqui. Mas enfim, Malaquias vem 100 anos depois de Esdras e Neemias. Ele é o último livro do Antigo Testamento e ele é o último livro cronologicamente também do Antigo Testamento. É o último a ser escrito, é os últimos acontecimentos. Então ele está dentro deste contexto, onde agora o povo já não é mais escravo, já não é mais... Eles são sim subjugados pela nação vizinha, pagam impostos, mas está tudo bem. Eles têm o templo reconstruído, ele tem os muros reconstruídos, e o muro significa que a cidade foi reconstruída. Eles estão relativamente em paz. Bom, então, para que veio o profeta Malaquias? Bom, quando Deus levanta um profeta, é porque algo não está bem, não é mesmo? E aí, sabe o que acontece, meu irmão? Como acontece, primeiramente comigo, mas também com todos vocês que estão aí, quando está tudo bem, quando está tudo bem com a gente cai numa apatia, num esfriamento espiritual. Não é isso? Quando as lutas vêm, né? Quando a gente ora mais, quando a gente canta mais, quando a gente busca mais, quando a gente lê mais a Bíblia. Quando está tudo bem, quando já passou o exílio, né? E é isso que aconteceu. Então Malaquias vem para profetizar contra aquele povo. Sabe aquele povo que passou por toda essa história que eu te contei, que sobreviveu ao exílio, que pôde voltar para sua terra e que viu agora o templo ser reconstruído, verdade? Um templo de tamanho menor, com menos glória, mas viu, e que viu a sua cidade reconstruída. E Malaquias vem dizer para eles: olha, a coisa é tão séria, nós vamos ler, a coisa é tão séria que Deus chega a falar assim: era melhor que vocês nem fizessem culto para mim. Eu estou enfadado do culto de vocês, porque vocês estão fazendo tudo com desleixo. Então, Deus vem, pela palavra do profeta Malaquias, questionar o povo e os sacerdotes, principalmente sobre a sua conduta em relação à adoração a Deus. Por isso, em relação ao culto. Nós vamos ler então o capítulo 1 de Malaquias, e eu vou ler do versículo 6 até o final do versículo 14. Faz a conta aí quantos versículos são, mas não é muita coisa não. Então você vai ver pelo versículo 6, na versão NAA, que Deus começa com o pé na porta, né? Ou com voadora no peito. Versículo 6, ele diz o seguinte: o filho honra o seu pai, o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu sou o Senhor dos exércitos. Pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o seu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimenta oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que não
para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Ou será que ele vai ouvir a petição de vocês? Diz quem? O Senhor dos Exércitos. Quem dera, olha aqui o que eu disse no versículo 10. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse a porta do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas, desde o nascente até o poente, é grande o meu nome entre as nações, e em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês que ainda dizem, que canseira. Será que tem alguém que não está aqui, que disse isso nessa manhã? Que canseira, e torcem o nariz, diz o Senhor dos Exércitos, oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis aqui a tua palavra lida. Senhor, faça-nos entender o que acabamos de ler. Comunica aos nossos corações. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse para vocês, Deus começa no versículo 3 e desaba em cima desse povo que estava fazendo as coisas de qualquer jeito, fazendo culto mal feito, entregando as coisas que eles achavam que podiam entregar, o animal cego, o coxo defeituoso, ou até o roubado, e ainda fala, ai, que canseira, estou cansado disso. Cansado estava Deus, né? Aliás, ele estava aqui com vocês aí. Não, vocês não, né? Com aquele povo lá, nós não. E pensando sobre o culto que se deve entregar a Deus, eu pensei que a primeira coisa que Deus deixa claro, quando Ele abre o versículo 6, é quem Deus é. E o culto agradável, o culto biblicamente correto, é o culto que vai entender quem Deus é, ou que vai expressar exatamente quem Deus é. Por isso, a primeira coisa que eu quero dizer a respeito de hoje, do culto hoje, nessa meditação, é que precisamos entender quem Deus é. Um culto que agrada a Deus, um culto biblicamente correto, começa por reconhecer quem Ele é. E Ele diz quem Ele é no versículo 6. Ele é Senhor e Pai. Senhor e Pai. E quando Deus se coloca como Pai, eu preciso te dizer que quando Ele faz isso, é uma forma de pedir respeito, e não dizer para você que você pode ter uma intimidade com Ele, não que você não pode ter, não que é teologicamente errado você chamar Deus de pai, ou de papai, ou clamar Abba Pai, paizinho, mas talvez a gente deveria pensar um pouco quando chama Deus de pai, porque os pais que nós estamos vendo por aí hoje, não refletem em nada a figura de Deus, Deus não é um pai como esse que nós temos
vendo por aí, né? Eu já falei isso ano passado, já foi bem polêmico, vou me resguardar aqui. Mas Deus não é um pai tipo Homer Simpsons. Deus não é um pai bananão, subjugado pelo filho. Ai, filho, por favor, me ama, me ama. Estou desesperado pelo seu amor e eu faço tudo por você. Como eu, o Roberto e vocês têm sido muitas vezes. Deus, esse tipo de pai, ele não é. Ele é seu pai, você pode ter intimidade com ele. Por muito tempo na minha vida, eu criei que se você cantar uma música que chamava Deus de você, estava errado. E que o tu estava certo. Só que são dois pronomes que a diferença que tem no peso entre tu e vocês foi a gente que deu. Porque na língua portuguesa não tem essa diferença. Tu és santo, nós cantamos hoje, né? Tu és santo, para mim estava certo. Você é santo, já não podia. Isso não é a questão. Deus é pai, mas não esse pai bananão. Como muitas vezes nós temos sido. Essa posição de pai é para pedir respeito. Inclusive, ele coloca as duas coisas juntas: pai e Senhor. Entenda que ele está escrevendo isso há 2.400 anos, né? Malaquias está ali mais ou menos 400 anos antes de Cristo, né? Esses 400 anos, onde nada se escreveu, onde nenhum profeta se falou, né? Nós chamamos de período interbíblico, né? É a folhinha que separa o Velho do Antigo Testamento aí na sua Bíblia. O nosso culto vai agradar a Deus à medida de que entendermos quem Ele é, Pai e Senhor. E Ele diz, então, onde está a minha honra? Inclusive, entender quem Ele é muda a nossa motivação de estarmos aqui, de especificamente hoje, 2 de novembro, chovendo, de estarmos aqui. Porque se Deus é um bananão, eu não preciso necessariamente vir. Ou se Ele é um velho sentado no trono do universo, com a barba enorme, que às vezes dorme e baba, eu não preciso estar aí, porque Ele nem vai me notar. Deus também não é alguém que está aqui para negociar com você, e também para marcar a presença de quem veio e quem não veio. Porque aí Ele vai ou não abençoar. Entender quem Deus é vai mudar a razão de você estar aqui. Domingo passado nós cantamos uma música que não cantávamos há tanto tempo, né? Uma certa brasilidade, né? Tu estás presente em nós. E é por isso que vimos. Nem faz muito sentido se você parar para pensar nessa frase. Se Deus está em mim, eu não venho aqui para encontrá-lo. É por outra razão que eu venho. Eu venho para lavar o coração, revigorar a fé. Como foi lido no começo do culto, domingo passado, não deixe de congregar, como é o costume de alguns, mas o texto não para aí, mas exortem uns aos outros. É por isso que você vem, para encorajar, para abençoar, para ministrar no coração do seu irmão e para celebrar juntos. Isso aqui é uma celebração. Deus é Senhor, e Ele vem para dizer para esse povo, eu não vou aceitar o que vocês estão fazendo. Eu preguei há um tempo atrás aqui sobre João 6, e eu falei para vocês, gente, Deus não é um ser carente, que passa a semana inteira triste, esperando o seu culto no domingo de manhã. E aí, por Ele ser esse ser carente, qualquer coisa que você entregar, Ele vai aceitar. Ele está desesperado por a sua atenção, né? Pela música que o Vitor vai cantar. Ele não vê a hora. Está no relógio dele lá. Está dando 10 horas. Aquele relógio está atrasado. Não vê a hora.
Ou você acha que Deus, então, é um sistema, um programa de troca e recompensa? E aí a sua motivação de estar aqui está errada. Como os selinhos do Mufato, né? Que você vai colando ali, completou a cartela, aí paga o dízimo, ganha a bênção. Deus é Pai e Senhor. O culto deve ser para lhe entregar, então, o que Ele pediu no versículo 6. Honra e reverência. Uma coisa que é óbvia, mas eu aprendi que o óbvio precisa ser dito. O culto precisa ser teocêntrico. E essa é uma palavra bonita para dizer que o centro do culto tem que ser Deus. A gente usa essas palavras porque ela resume uma frase inteira, né? Teocêntrica. O centro deve ser Deus. E se eu te dizer que o centro do culto deve ser Deus, você já deve subentender que ele não é você. O centro do culto não é você. Então talvez não faz nem sentido você falar que você não gostou do culto, porque ele não é para você. Nós aqui não cantamos o que queremos. Eu canto bastante aqui, né? Inclusive, na falta de alguém melhor, eu sou líder do ministério de adoração. Eu não canto o que eu quero, as músicas que eu gosto. Nós não falamos o que queremos, nós não pregamos o que queremos. Deus deixa claro como Ele quer ser adorado. Inclusive, Deus vem falar com o povo através de Malaquias para cobrar o desleixo deles com o culto. Ele começa ali falando do pão. Vocês estão colocando pão impuro na minha mesa. Isso é uma metáfora? O que é isso? Explica para mim. Vou explicar para você. No culto do Antigo Testamento, havia no tabernáculo, no templo lá, os pães que ficavam em exposição sobre a mesa. Um pão para cada uma das 12 tribos, eram 12 pães. Havia uma receita específica que Deus passou para Moisés de como fazer esse pão. E o povo não estava seguindo aquela receita. E Deus vai chamar isso de impureza. Deus é Pai, você pode ter intimidade com Ele, mas Ele é Senhor, e Ele vem dizer, eu sou Senhor, e eu quero ser adorado assim. Você precisa me adorar do jeito que eu quero, e não do jeito que você quer. Ou eu não vou aceitar. Deus vem dizer ao povo, eu não sou qualquer um, vocês não estão lidando com qualquer um. Se vocês ficaram 70 anos na Babilônia e viram os outros deuses lá, que as coisas podem ser de qualquer jeito, eu não sou como esses. Eu não sou todo mundo, né? Já ouviu? Só nesse trecho que nós lemos, Deus se apresenta 3 vezes, e eu tentei enfatizar enquanto eu lia. 3 vezes ele diz, eu sou o Senhor dos exércitos. Uma expressão para mostrar o poder de Deus. Versículo 8, 9 e 10. Por 3 vezes ainda no capítulo 1, ele diz que o nome dele é grande em toda a terra, para além de Israel. Olha, eu chamei vocês para me cultuar, vocês não querem me cultuar, vai haver alguém na face da terra que vai me adorar, o meu nome é grande. Ele fala isso no versículo 5, no versículo 11 e no versículo 14. Mais uma palavra bonita para vocês, a doutrina que precisa ser estudada hoje em dia é a teontologia, não é teologia, é teontologia, é o estudo de quem Deus é. Porque quando entendemos quem Ele é, o nosso culto vai mudar, a nossa visão sobre o culto vai mudar. O nosso culto vai ser santo, vai ser aceito, vai ser agradável a Deus, quando entendermos quem Ele é, e que o culto é dedicado para honrá-lo e para adorá-lo. Amém? Deixa eu fazer um parêntese aqui. O culto é para Deus, para a honra e glória de Deus, para honrá-lo, para adorá-lo. Ele é o centro do culto, certo? Mas o culto também é pensado em você que está aqui, ou você que não está aqui, tá bom? Sim. Por que o culto não acontece quarta-feira às 3 horas da tarde? Porque a maioria de vocês aí não poderiam vir, né? Tirando os servidores públicos, os professores, alguns aí que ajustam os horários, a maioria de vocês não poderia vir.
O culto é para Deus, mas tudo que nós fazemos aqui não é necessariamente diretamente para Ele. Quando nós ajustamos o ar-condicionado, não é para Deus. O som, a luz, a limpeza, o café, nada disso é diretamente para Deus. Eu que faço o som, a luz, mas quem faz o som, a luz, a limpeza e o café, pode fazer isso para Deus, mas ele não está entregando diretamente para Deus, é para você, ser humano que está aqui. Você sabe quanta coisa precisa acontecer antes que este culto se inicie aqui às 10 da manhã? Você sabe quando este culto começa a ser planejado? Às vezes é no próprio domingo, que a gente sai dali, pastor, quem que vai pregar domingo que vem? O senhor já sabe o tema? Não sabe, quem vai fazer o louvor? Pá. No máximo terça-feira nós estamos conversando. Sabe quantos professores estão dando aula? Quando eles foram preparar a aula? Eu espero que não seja hoje de manhã ou ontem à noite que eles tenham preparado a aula. Mas espero que eles estejam passando a semana se dedicando no material que é enviado para se preparar. Que tal você parar de reclamar um pouco e oferecer algo e fazer alguma coisa? O culto no Antigo Testamento era basicamente oferecer. Era sacrifício, era ofertas, era dízimos. Existiam vários tipos de oferta, pelo menos umas 5 ofertas. Existia oferta pelo pecado, que se matava o animal e sangrava, a gente conhece bem, né? Prefigura o que Cristo viria a fazer na cruz. Tinha as ofertas de cereais, que podia ser um cereal, podia ser um bolo preparado. Tinha as ofertas de libação, que você derramava o azeite. Tinha as ofertas pela culpa, você fez alguma coisa errada, roubou alguém, oferece oferta pela culpa, e daí você tem que restituir também, não é só oferta. Existia oferta de comunhão, é muito interessante isso aqui, sabia? Oferta de comunhão. Você levava um animal, matava o animal era queimado, parte dele era oferecido para Deus, e parte você comia com sua família, simbolizando que você estava tendo um tempo de comunhão com o próprio Deus. Culto é oferecer, culto é servir, não assistir. Você sabe os teachers aí, os pessoal que vai para os Estados Unidos, tem parentes nos Estados Unidos, como é que fala culto em inglês? Serve, como é que é? Que inglês bonito, né? É serviço. É serviço. O que você tem oferecido no domingo, das 10 às 11h45? Então você, por exemplo, parar de reclamar que o som está alto e se oferecer para ajudar. É difícil, o som é alto. Eu vou dar uma dica para você. Se você sentar aqui na frente, aqui está mais alto. Então, intensidade sonora é a potência da fonte dividido pela distância ao quadrado que você está. Não é isso? O pessoal da arquitetura e engenharia estuda isso. Os físicos que ensinaram para ele, mas eles estudam isso. Se você sentar mais longe, está mais suave. Dependendo do baterista, fica mais alto ou mais baixo, cada um tem um peso na mão, e aí o cara do som ele tem que equilibrar, porque a bateria não pode sobrepor a voz, não é fácil. Nem o ar-condicionado não é fácil de regular, meu irmão, você sabia? Porque a gente chega aqui às 8 da manhã, tem pouca gente, a temperatura é uma. Conforme vocês vão entrando e irradiando radiação eletromagnética da região do infravermelho, ou seja, calor, vai mudando. Aqui na frente é mais frio, aí o grupo de louvor está com frio, aí regula lá, aí atrás está calor. Não é fácil. Vocês estão confortáveis aqui. O culto precisa ser prestado, entregue. O que você tem feito? O que você tem entregue? Eu tenho a minha atenção, nem isso, né? Porque a Bíblia está no celular e
pinga alguma coisa ali, né? Nem a atenção você tem entregue. Qual que é o seu papel? Assistir. Não existe. Não existe. É participar. O nosso culto começa pontualmente, todos os domingos, às 10 da manhã, com um prelúdio. Você sabe o que é prelúdio? Você que é mais antigo de igreja sabe. Você não sabe, pré vem antes, né? Prelúdio é o que vai dar início. Vem antes do lúdio. Perfeitamente, é um gênio esse garoto. Deixa eu te falar uma coisa bem séria aqui. O prelúdio, 10 horas, é para você sentar no seu lugar e orar. Não é para você conversar, sair do seu lugar. Não é que a gente não goste disso, a gente ama isso. Mas isso tem que ser antes das 10. Ou depois das 11h45. Fica aí, vai ter café lá embaixo. Quando der 10 horas e começar a tocar o teclado ali, ou um violão, às vezes o prelúdio é cantado, né, como hoje, é para você fechar seu olho, acalmar o ambiente aqui, procurar o seu lugar. Já estamos começando a celebração. Acabou o cronômetro ali. As músicas que são escolhidas, nós olhamos principalmente para as letras delas. Né? Falei que domingo passado a gente cantou uma que tinha mais, né, um ritmo que vocês não estão muito habituados. Né? Normalmente a gente canta umas coisas mais quadradas, importadas, né, dos Estados Unidos aí. Mas o que nós olhamos, e por isso eu disse, nós não cantamos qualquer coisa, não cantamos o que queremos. Às vezes as pessoas me mandam música, eu gosto muito dessa música. Não passou. As letras precisam refletir quem Deus é. Além do que, tem músicas muito boas que eu não vou cantar aqui porque não faz sentido cantar aqui. Eu canto na minha casa. E eu nem estou falando de ritmo, porque o importante é a letra. Semestre passado eu estava num show de rock, de uma banda. Guitarra, 2 guitarras, baixo, um som altíssimo. Chorando. Sabe por quê? A letra dizia assim: resumindo a minha condição, miserável alvo de um amor tão puro que eu não mereci. Acho que entendi minha missão, compreender que sou um devedor, falar de tudo que eu vivi. Eu ouço a sua voz ao mundo, quem enviarei para ir por mim? Eu te respondo em 1 segundo, eu estou aqui para dizer sim. E eu chorava. Eu quero viver isso. E a guitarra, vocês iriam odiar, a maioria, né? Só de mais idade não ia conseguir. Mas eu não vou cantar aqui. Ou outras músicas que estão com o pé no antropocentrismo, outra palavra bonita, onde o homem é o centro, não é? Onde o homem é o centro, como eu já falei para vocês, ousado amor. Olha que música bonita, fala do amor de Deus. Cara, fala do amor de Deus, mas o centro está em você. O quanto Deus me amou, meu Deus do céu. E ele foi e fez, e usa a ideia da ovelha perdida. E deixa eu te dizer, você não é a ovelha perdida, que Deus foi atrás para salvar. Não é. Naquela história, ou você é o filho pródigo, que estava na casa e saiu, porque as histórias são as mesmas, né? Da moeda perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. Ou você é o filho, que estava na casa de Deus e saiu, e se você voltar, o pai está te esperando. Ou você é o outro, que estava em casa reclamando. É um dos dois. Porque o pai você também não é. Porque o pai é Deus. A maior parte do nosso culto aqui, nós dedicamos à pregação da palavra, como tem sido na igreja, historicamente, principalmente depois da Reforma Protestante, que nós comemoramos há 2 dias atrás, não é? 508 anos. Mudou muita coisa, né? Do Antigo para o Novo Testamento, o sábado virou domingo, a circuncisão virou batismo, a Páscoa virou ceia. E de repente, ali na Reforma, a ideia era, o culto precisa ter a participação, então não pode ser numa língua que o povo não entende.
Eu preciso traduzir a língua para a Bíblia do povo. Até a música congregacional mudou nesse sentido. A maior parte do culto é a palavra. E tem que ser a palavra. Vocês aí, eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui, eu não sei quanto tempo o Rogério vai ficar aqui. Mas aqui, onde vocês estão aí, onde vocês estiverem, vocês não podem permitir que ninguém suba aqui para falar de si, para falar de achismos, para falar de qualquer outra coisa que não seja a palavra. E você só vai saber se você tiver consciência do que é a palavra, se tiver sua Bíblia aberta. Como o pessoal da Bereia, vocês já ouviram falar dos bereanos? Atos 17, versículo 11, vai dizer que ao ouvirem o apóstolo Paulo, não é o Isaías pregando, ao ouvirem o apóstolo Paulo, conferiam as escrituras diariamente, para verificar se o que ele ensinava era verdade. Era Paulo. Precisamos ser cuidadosos, minuciosos, usar de respeito e de toda a nossa atenção para o culto, para a prestação de culto. A segunda coisa que eu quero te dizer, que eu quero fazer você pensar nessa manhã, é na qualidade daquilo que temos entregue a Deus. No versículo 13, como Deus vai dizendo um monte de coisas erradas que o povo diz, e no versículo 13 ele vai dizer, deveria eu aceitar? Praticamente, então, como eu disse para vocês, todo o culto do Antigo Testamento era a entrega das ofertas, e eu não estou falando de dinheiro, eram os sacrifícios. Era um sacrifício dos animais. Por isso ele fala, vocês estão me entregando animal coxo, cego, doente e até roubado. Animais que não tinham mais valor. E esse é o ponto, quando Deus vai dizer assim, olha, eu quero um animal perfeito, eu quero a primazia, eu quero o primogênito, eu quero o puro, não é porque Ele precisa do animal puro, Deus não precisa de nada, mas é para te fazer entender que aquilo que Ele está te pedindo é aquilo que tem maior valor para você. Enquanto nós tentamos entregar para Deus aquilo que nos sobra. Deus, eu vou sacrificar o animal cego, porque o cego não trabalha mais, o cego eu não posso vender mais, e é isso que eu te dou. Afinal de contas, é para Deus, né? Então, Ele vai aceitar, é de coração. Ele está dizendo, não. Vocês estão me entregando qualquer coisa e eu não vou aceitar. Quem dera nem houvesse culto. Nem houvesse culto. Quando Deus vai dizer, Malaquias é conhecido pelos dízimos, né? Um dia vocês vão ouvir sobre dízimo aí, mas não é aqui, não é hoje. Não é aqui não, mas não é hoje. Não é para você, não é porque Deus precisa do seu dinheiro, meu irmão. É porque Deus precisa que você demonstre que a sua confiança está nele, que você vai entregar para ele o que lhe tem maior valor. Como foi com Abraão? Um homem tão rico. Tipo, não posso ficar expondo as pessoas, né? Rico. E Deus pede para ele o quê? O filho. Aquilo que ele mais amava. É isso que Deus quer de você. Aquilo que você mais ama. O seu tempo mais precioso. E você vai dizer, que canseira. 10 horas da manhã é muito tarde. Não acredito que vocês dormem tanto. Você sabe que o pessoal do Ministério de Louvor chega às 8. Tem gente que vem de ônibus, sai de casa às 7 e pouco da manhã. Não estou nem falando de mim. Eu moro longe, mas enfim.
Essas duras palavras, meus irmãos, são para nós hoje. Quantas vezes temos feito as coisas para Deus de qualquer coisa, porque Deus aceita, se é de coração, ou fazemos como aquele povo e dizemos: ai, que canseira. Faltamos o culto por qualquer razão. Por exemplo, por causa de uma chuvinha gostosa para dormir até mais tarde. Eu juro que eu escrevi isso durante a semana, não foi hoje. Desculpa se tem alguém aí que ficou em casa por causa disso. Eu nem sabia, não tinha como saber que ia chover hoje. Aquilo que você entrega para Deus, o seu culto, tem que lhe custar algo. Não pode ser o que sobra. O devocional é tão difícil. 5 minutos da hora mais atribulada que se entrega, e se sobrar. Eu tenho para mim, quando eu penso, liderando o ministério de louvor, eu sempre digo, tem que custar algo. E eu sempre lembro de um cara que era o homem chamado segundo o coração de Deus. E não é porque ele era perfeito, o rei Davi. Nossa, quanta coisa errada fez. Adulterou e assassinou, só isso. Mas sabe por que ele era o homem chamado segundo o coração de Deus? Porque ele olhou para o palácio dele e falou assim: eu não posso morar num palácio e Deus numa tenda, deixa eu construir um templo para o Senhor. E eu e você ao contrário, né? Eu quero morar num palácio, tiro um pouquinho do dízimo, tiro um pouquinho das ofertas de missões para melhorar a minha vida. Mas sabe de uma coisa? Outro pecado grande de Davi, está lá em Crônicas, 1 Crônicas 21, ele recensia todo o povo, e aí ele colhe impostos, e ele conta o número de gente que ele lidera, e ele se enche de orgulho, e Deus fala: que pecado grande você fez. E sabe o que ele vai fazer? Oferecer sacrifício para pedir perdão. E ele viaja até um lugar, e ele fala: vou oferecer sacrifício aqui, chama o dono do lugar, que eu vou comprar e pagar, e eu quero comprar um boi dele e pagar também, porque eu for oferecer holocausto. E o cara se joga nos pés do rei Davi, e fala: imagina que você vai comprar de mim, toma, tudo é teu. E Davi diz o seguinte: eu não posso oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. Precisa custar. Culto é oferecer, culto é oferta, culto é sacrifício. E se você já ouviu essa frase, que o nosso culto nem começa e nem termina, porque nós vivemos em culto, ela é verdade. E como que isso se aplica então, no tempo em que vivemos, olhando agora para o Novo Testamento, já que sacrifício não tem mais, o sacrifício acabou em Cristo. Ele foi o único, o último e perfeito sacrifício. Como que isso se aplica a nós? Bom, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, vocês vão completar comigo esse versículo. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como? Como? Sacrifício o quê? Vivo. Eu estou vivo, mas não vivo mais. É um sacrifício é matar, mas como é que pode ser vivo? É porque eu morri, e quem vive é Cristo. E ele termina dizendo: o que é o sacrifício vivo? É o vosso culto racional. Você sabe o que você está fazendo. É uma mudança de mente, é um metanoia. Em terceiro lugar, eu queria dizer para você que a adoração que agrada a Deus é a nossa vida em sacrifício. O sacrifício de animais já acabou, não existe mais lugar onde Deus está, porque quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E deixa eu te mostrar uma diferença. Não é porque agora você pode entrar na presença de Deus o tempo todo, porque antes era uma vez por ano o sumo sacerdote só.
E o véu do templo ter se rasgado, não é que você pode entrar no Santo dos Santos a qualquer hora, mas é porque toda a terra agora está cheia da glória dele, e nós não podemos escapar da presença dele. Nós vivemos constantemente na presença dele. Por isso você nunca vai me ouvir dizer que nós vamos começar o nosso culto e entrar na presença de Deus. Nós vivemos nela. E a minha vida é o meu culto. O que eu faço aqui, o que fazemos aqui, é uma celebração. É uma celebração. Vivemos constantemente em culto a Deus. O que fazemos aqui podemos chamar de culto coletivo. E neste culto em que vivemos eternamente, o sacrifício é a nossa vida. Outro versículo que vocês podem completar comigo, Gálatas 2:20. Agora vivo, não mais eu. Vamos mudar o português? Agora eu não vivo mais. Ponto. Vírgula, aliás. Mas é Cristo que vive em mim. Eu não vivo mais porque eu entreguei minha vida em sacrifício. E eu entrego todo dia, em oferta, em sacrifício. E essa é a adoração. Esse é o verdadeiro culto a Deus. Como eu preguei da última vez, em João capítulo 9, do cego que encontrou com Jesus. E Jesus fez lama no olho dele e falou, vai lavar no tanque. E ele é curado quando ele se mergulha no tanque, e aquele tanque representa Jesus Cristo, e ele é curado porque ele morreu ali, ele se afogou em Jesus Cristo, e depois que ele sai desse mergulho em Cristo, ele não vive mais, mas é Cristo que vive. Então ele não fala mais, é Cristo que fala. Ele não pensa mais, é Cristo que pensa. Ele não mais é um grosseiro com a esposa, porque a esposa é a noiva, é o alvo. E eu não sou um mal educado com meus pais, porque ele é um alvo de um amor de Cristo. Eu não sou mais um professor, eu sou um pequeno Cristo andando por aí. Eu não sou mais um médico, um engenheiro ou uma dona de casa. Eu não sou mais, é Cristo. E quando a gente terminar hoje aqui, a gente vai embora e vai ir cultuando a Cristo, entregando as nossas vidas em sacrifícios. O sacrifício de dizer, eu quero fazer isso, mas eu não faço, como Paulo diz que esmurrava o próprio corpo. E que nós possamos enviar para Londrina catuairs, né? Que vão aí de segunda até sábado cultuar a Deus enquanto vivem, enquanto fazem negócios, enquanto se relacionam com o seu patrão. É fácil respeitar o patrão, né? Mas vai cultuar a Deus na sua relação com o seu empregado, com o seu funcionário do mais baixo escalão, ou com sua esposa, com seu esposo, ou com seu filho, ou com seu pai. Que eu vou cultuar a Deus em tudo isso, entregando a minha vida em oferta de amor, entregando a minha vida em um sacrifício, e tudo isso porque eu entendi quem Deus é. Você ficou curioso de ler o início do capítulo 1? O Fábio vai projetar para nós. O início do capítulo 1 de Malaquias, eu comecei do versículo 6. Vem a sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. E Deus vai dizer o seguinte, versículo 2. O Senhor diz, eu sempre amei vocês, mas vocês ainda estão perguntando, como é que nos amaste? E o Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e rejeitei Esaú. A razão de tudo isso
Eu desprezei a Esaú e fiz dos montes de Edom. Edom é o povo que surgiu da descendência de Esaú. Uma desolação. E dei a sua herança aos chacais do deserto. Sabe a teologia maldita, teologia da prosperidade, da retribuição? O livro de Malaquias começa porque o povo está dizendo assim: Deus, o Senhor não ama a gente coisíssima nenhuma. As promessas que o Senhor fez, que nós ouvimos de Joel, de Amós, de Zacarias, que depois do exílio ia reconstruir Jerusalém, cadê? A gente está aqui pagando imposto ainda. Porque eu acho que Deus me ama se Ele faz algo por mim. E se eu sou muito abençoado, eu sou muito amado. E se o pneu do meu carro fura, eu questiono o amor de Deus por mim. E Deus está dizendo: meu amor está no seguinte: tinha dois filhos de Isaac, Esaú e Jacó, e tinha o primogênito que era maior, que era mais forte, que era mais bonito, e que era digno, porque ele era o primogênito, e eu fui lá e escolhi Jacó, que era o menor, que era o mais fraco. Nisso está o meu amor por vocês. Esse povinho de Israel era um povinho se comparado às outras nações. E Deus vai dizer: eu amo vocês porque eu salvei vocês. E antes de tudo que eu conversei com vocês hoje, Deus vai dizer isso para eles: eu amo vocês, não é porque você está financeiramente bem ou mal, não é porque você tem saúde ou não, não é porque a injustiça come solta ao seu redor ou não, mas eu amei vocês porque eu os escolhi, eu os salvei. E agora então, é por isso que eu venho cobrar de vocês um culto digno, de reverência e honra. Como é que é esse culto? Nós vimos 3 coisas: entender quem Deus é, adorá-lo com qualidade. O que é que você vai entregar domingo que vem? É o que sobra? É o doente? É o coxo? É o cego? E em terceiro lugar, nós vamos cantar que já que não tem mais sacrifício, tudo se acabou em Cristo, o perfeito sacrifício. Os sacrifícios agora são sacrifícios vivos, que andam por aí, por Londrina, pelas empresas, pelos colégios, pelos condomínios, pelos bairros onde moram, mortos, com Cristo vivendo em seu peito. Você já deve ter cantado isso: eu venho, Senhor, a minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. É a minha vida a oferta. Vamos cultuá-lo.